Segurança no trabalho ainda existe? Qualidade de vida no trabalho. Que história é essa? Fala galera, meu nome é Bruno Teixeira Eu sou Leonardo Oliveira. e nós somos o Além Além do do Risco Risco Podcast. Podcast, o seu canal sobre qualidade de vida no trabalho. É isso aí, Bruno. Sejam todos muito bem-vindos, venham com a gente. Mas antes da gente começar, né, é importante falar dos nossos Verdade. patrocinadores, né, que somos nós Somos mesmos. nós. Somos nós mesmos, nossos patrocinadores. É isso aí. E que história é essa? Rapaz. Não existe mais? Segurança no trabalho. Será que existe? Por que essa pergunta? É uma pergunta? É uma afirmação? Não, mas calma aí. Não existe. Existe, pô. Existe. Segurança no trabalho ainda existe. Mas A questão assim, até para o pessoal contextualizar, né, o que a gente está falando, o nosso canal, a proposta é falar sobre a segurança do trabalho, né, mas de uma forma simples, descontraída. Né? Então, quem é profissional da área que está assistindo a gente ou ouvindo, né, então entenda que nós somos profissionais da área, mas a proposta é falar uma linguagem simples, que o trabalhador entenda, né, aquela linguagem do dia a dia. Como a gente fala com os caras quando está na empresa. Né? Desce daí, vai morrer, vem para cá que eu quero falar contigo, não me dá esse isso aí. trabalho não. Né? Então é isso. A proposta é justamente Isso essa. aí, a gente quer fugir daquela linguagem muito técnica, muito apurada. Como você mesmo bem disse, né? Chata, Dois, né? Chata. nós dois somos técnicos de segurança, somos profissionais da área, mas a nossa intenção é falar a linguagem que o trabalhador quer escutar, é falar do jeito dele. A gente quer criar essa comunicação direta com o trabalhador, sem trazer muitos termos técnicos, sem ficar aqui discutindo normas, né? A gente sabe que tem muita norma nova aparecendo aí, muita novidade dentro dessa área, mas o nosso canal não quer falar sobre discutir normas. A gente não está aqui para discutir. Claro que um momento ou outro a gente vai falar de normas, mas a gente não está aqui para ficar discutindo normas. A gente está aqui para bater esse papo falando sobre segurança do trabalho, que é a nossa área, a nossa paixão. Mas é esse negócio aí, cara. E é passar informação, né, cara? Todo mundo fala que hoje em dia tecnologia domina tudo, mas a realidade é que quem tem informação tem o poder na sua mão. Agora, como cada um vai usar essa informação, aí é de cada um, é de cada pessoa, o que ela tem de experiência de vida. E a ideia é essa. A ideia é a gente passar um pouco da nossa experiência com a visão de segurança, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Mas não vamos, chega de enrolação. Né? Segurança no trabalho ainda existe? Não foge não. Vamos lá, quero ouvir de você, começa aí. Bom, ainda existe, vamos lá. Cara, existir existe, mas acho que a pergunta nem seria essa, se ela ainda existe. A questão é, será que por quanto tempo ela vai se sustentar da maneira que está? Porque a segurança tem as normas, as leis que, né, estão se atualizando a cada dia, mas os números, cara, os números que a gente tem acompanhado, porra, não estão nada satisfatórios, velho. Morte de trabalhador, os números são gritantes. Então, acho que a questão toda será que ela, por quanto tempo ela vai se sustentar da maneira que tá, né? Da maneira que está acontecendo? Não, e eu vejo assim, cara. Você falou de números, a gente tem várias fontes, né, que a gente pode consultar, e uma dessas fontes tem um site chamado Smart Lab, né, até para quem quiser procurar depois, é só jogar no Google Smart Lab de segurança do trabalho, vai aparecer lá. Ou então escreve quanto é gasto devido ao acidente no trabalho no Brasil. Um dos primeiros sites que aparecem é esse, e a pessoa pode consultar lá e vai ver que de 2012, quando eles começaram a fazer esse levantamento, até hoje, já foram gastos mais de 100 bilhões devido a mortes e acidentes no trabalho. E a gente que é da área, né, quando a gente estuda sobre os acidentes, a gente vê que é muita falta de informação. Tanto do trabalhador, porque a falta de informação faz que com ele não saiba exatamente o risco que ele está exposto, né, ao perigo que ele está exposto durante a sua atividade, seja ela qual for. E o próprio patrão, o próprio empregador, muitas das vezes
expõe o funcionário a um risco desnecessário por não conhecer ou não ser assessorado da forma como deveria, por quem deveria, sobre a exposição àquele risco. Assim, será que é só questão de falta mesmo de informação? Ou é ter a informação e não querer aplicar o que a informação está trazendo? Isso aí tanto por parte do empregador, né? Não digo nem por parte do trabalhador, que às vezes realmente existe um gap, né? Uma falha quando se diz respeito em comunicação com o trabalhador. De repente, e voltando no ponto de que essa foi o que fez surgir essa nossa ideia de trazer esse canal, de trazer esse bate-papo, justamente que é para esse vazio que existe de quando a informação ela é emitida e se ela está chegando adequadamente ao trabalhador, se está se fazendo entender, né? Porque acho que assim, informação tem, a informação tem, mas será que ela está sendo passada da maneira correta? De um lado ou do outro lado. O cara tem informação, mas será que ele quer usar aquela informação que ele está tendo? É aquela frase que a gente ouviu, né, e trouxemos para a nossa vida profissional e pessoal. Né? Entre o que está escrito e a realidade existe um abismo. Né? Verdade. Existe um abismo. A gente ouviu essa frase há alguns meses atrás e a gente trouxe para a vida da gente. E mesmo com isso tudo, eu ainda acho que é a informação. Porque a pessoa. Sim, no caso seria os dois, né? Um pouco Sim, dos sim. dois. E porque se a pessoa tem Ah, informação, a gente sabe também que existe um espaço ali, um gap, né? Até a pessoa aprender a usar essa informação. Então eu acho que sim, a base de tudo é a informação. Aí dela você começa a estruturar outras falhas, né? E você vai montando a tua árvore de falhas ali que vai é. chegar no Então, final culminando mas no acidente. essa informação, ela tem que depender só do, vamos trazendo um exemplo aqui, ela tem que depender só do técnico de segurança passando para o trabalhador, ou o trabalhador, né, na condição dele, ele deve ou ele pode, né, buscar essa informação sem ter que esperar que ela chegue, que ela chega do técnico de segurança, Eu acredito que né? o profissional da área de segurança ele tem a obrigação, até porque essa é uma das funções principais dele, a obrigação de informar sobre os riscos, e o trabalhador ele precisa ser provocado a ele mesmo buscar essa informação. Isso aí. É nisso que eu Eu acho que acredito. tem que ter uns dois, né? Então, desde que ele seja doutrinado a buscar essa informação, entendeu? Então, não adianta. A bomba vai estourar na mão do profissional da área, do técnico de segurança, né, do engenheiro de segurança, do médico do trabalho. Então, esses profissionais eles precisam provocar o trabalhador para que ele tenha informação e ele saiba que, na dúvida, não faz, pergunta. Isso aí. Não faz. Pô, mas se eu subir aqui, pô, mas se eu descer aqui, será? Tá com dúvida? Não faz não. Para e pergunta. É isso. É isso. Isso salva vidas. Exatamente. E o cara buscar informação, como você mesmo disse, quem detém o conhecimento detém o poder, né? Isso é a mais pura verdade. Então, quando o cara começa a buscar informação e ele não fica dependendo só daquela informação que está sendo passada para ele, de repente, pelo seu técnico de segurança ou pelo seu encarregado, é uma forma dele usar a segurança ao favor dele, Isso. né? Ele está usando a segurança do trabalho ao seu favor, Isso. buscando informações a mais. Não só dependendo, não, ele que tem que me passar a informação. Não, o que impede? O que impede você de buscar uma informação além daquilo que está sendo falado para você na empresa? Você tem várias fontes aí onde você pode buscar informação. Uma delas está aqui, ó. É, uma delas está nascendo aqui, é o Além do Risco. É uma maneira de Não, você buscar informação. você falou uma parada aí que, se você me permite, eu queria dar mais destaque. É justamente isso. Como o trabalhador vai usar essas regras de segurança a favor dele. Que já são, que na verdade, só te cortando rapidinho, Uhum. as normas de segurança já são para Isso. favorecer o trabalhador, né? Exatamente, exatamente. Foram criadas, pensadas para favorecer o trabalhador. Tanto que quando qualquer norma ela é criada ou revista, existe uma comissão, Isso aí. né, que chama de Comissão comissão tripartite. tripartite. Por que tripartite? Explica aí. São Tripartite por quê? representantes do governo, das empresas e E dos dos trabalhadores. trabalhadores. Então tem as três representações
para chegar num senso comum, num comum acordo. Exatamente. Né? Então, essas normas, elas são pensadas a favor do trabalhador. Só que aí, você falando isso aí, o cara, Teoricamente. com certeza o cara que tá vendo, ouvindo a Teoricamente. gente, ele tá pensando, Ele está se pô, contradizendo. vou falar a mesma coisa que eu falo pro meu técnico de segurança lá na empresa. Na teoria é mole, Por isso que eu na falei, prática é outra teoricamente. coisa. E a gente brinca assim, mas a gente sabe que na prática, o trabalhador e o patrão ainda hoje, quando a gente passa, né, na área, no chão de fábrica, no campo, como a gente fala, Campo? campo, tá, pessoal? Não é o campo de futebol, nem o campo lavoura, não. É todo o Tá local da passando no empresa, campo. todo o local da empresa onde o profissional da área de segurança está rodando, onde ele para orientar o trabalhador, tá? A gente, quando vocês ouvirem a gente falando que está no campo, é isso. Você tá no campo, tá colhendo lenha, né? Aí, pô, tu cortou meu raciocínio, eu esqueci o que eu tava falando. Volta aí, deixa eu lembrar. Quando o cara tá no campo, o técnico de segurança tá no campo, então, fazendo as obrigado. vistorias dele, Então, etc. na prática, quando o trabalhador vê a gente no campo, ele já pensa já, lá, vai Sujou. vir o cara, sujou. X9 tá vindo aí. Então, na prática, ele vê que as regras de segurança não são para favorecer ele, mas sim para atrasar o serviço. Agora entendi. Entendeu? Nesse sentido. Então, assim, uma dica que eu tenho conversado com bastante gente, cara, é assim, o que eu já faço, o que a gente já faz, né, profissional da área, a gente tem os nossos relatórios de atividade diária, né? Mesmo que não tenha obrigação na empresa de fazer, a gente já faz os nossos, né? É questão profissional e a gente se autoavaliar e crescer com isso. Cara, eu acho que eu já comentei isso contigo, o que eu tenho feito? Eu tenho falado para algumas pessoas, para alguns trabalhadores, pô, compra um bloquinho de nota, um caderninho desse na papelaria, um bloquinho, né? Ou no próprio celular. E no final do teu dia de trabalho, chegando em casa ou na empresa mesmo, bateu ponto e tal, trocou de roupa, escreve os principais detalhes que você se lembra do teu dia. Não precisa escrever o dia inteiro. Tá dizendo o cara criar um diário, Criar um diário. A gente chama de logbook. Vamos fugir desses termos. Criar um diário de trabalho. Um diário de trabalho. Isso. Mas aí o cara tá lá, vamos lá. O cara tá lá Aí o trabalhando. cara pensa, mas eu não sei normas de segurança. Não, anota só as partes relevantes do teu dia. O que você fez. Eu tive dúvida quando estava, sei lá, eu sou torneiro mecânico. Eu tive dúvida quando eu estava fazendo tal peça, perguntei ao meu encarregado tal, ele tirou essa dúvida desse jeito e eu consegui fazer. Mas você diz essas anotações de uma maneira geral ou só voltada a questões de segurança no cara? Então, pro cara que não tem visão nenhuma de segurança, mas ele quer crescer com isso e com o tempo, isso é fato, ele escrevendo sobre o dia, ele vai se forçar a lembrar, ele vai ler, vai ver. Então, ele sempre vai aprender um pouco mais no detalhe. Então, se esse cara está anotando, ele não tem visão nenhuma de segurança, ele, com o tempo, ele vai desenvolvendo. Agora, o cara que já tem uma visão de segurança e anota, ele já parte do princípio que já está anotando algumas questões de segurança. Ó, quando eu fui subir naquela escada, eu lembrei de isolar o local. Então eu botei uns cones, uma fita zebrada, ou então um técnico de segurança veio e me ajudou. E isso que você falou, lembra uma frase bem bacana que você disse uma vez, eu achei bem legal, eu guardei, que é quando você anota, como é que é? Quando você anota, você lembra. Quando você lembra, você aprende. É isso? Quando você anota, você lembra. Quando você lembra, você analisa. Se você analisou, mesmo que você não faça na prática, a tua mente vai desenvolver. Vai desenvolver. Então você anota, lembra, analisa e desenvolve. É isso. Cumprindo esse ciclo aí, eu estou falando com experiência própria. Quando eu comecei nesse ciclo meu, anoto, lembro, analiso, desenvolvo, a minha vida profissional mudou. Porque isso é uma metodologia, os especialistas, né, têm algumas metodologias de aprendizagem, e essa é uma delas, né, a questão da anotação. Né, com uma maneira de você guardar aquele aprendizado é quando você escreve aquilo ali, você anota. É uma forma de você trabalhar o seu cérebro para manter aquela informação. Isso, e é o que a gente falou no início já. Você tem informação, você guardou ela. Se você confiar na sua memória, tu vai esquecer. Verdade. Agora, a partir do momento que está anotado, você está lembrando, passar do tempo você vai
notando outros Então, vieses, mas vamos outras lá. questões, não vai cometendo os mesmos erros. O cara Isso é anotou. usar a segurança a seu favor. Comecei a anotar, fiz o meu diáriozinho ali de trabalho. O que eu faço com essas informações? O que eu vou fazer com elas? Eu anotei, eu vou usar ela para alguma coisa, né? Eu Então, anotei por não, então anotar. primeiro Qual que é a finalidade? então, primeiro é crescimento pessoal. E segundo, quando você tiver alguma dúvida, agora os técnicos de segurança vão sentir aquele frio na espinha. Pô, estamos falando da gente mesmo. A gente mesmo. Segunda-feira, o cara já, a empresa já Pô, vai estar aquela não, efervescência. estamos falando de nós mesmos. Até quem Exatamente. não tiver o teto de vidro, Então se segura aí. Então, assim, a partir do momento que o cara tem informação, tá anotado, tá escrito, ele lembra quem falou, quando falou, a hora que falou, aí ele já passa a encarar diferente o profissional da área de segurança da empresa dele. entendi. Então tipo assim, como você tinha falado antes, ele não vai ter mais aquela postura, vai ter uma postura diferente quando vê o técnico de segurança indo a Sim, campo. isso. Quando o cara tá chegando, ele já não vai ter aquela postura de preocupação, de ficar olhando, tá vindo aí o X9, tá vindo. X9 aqui no Rio a gente chama de X9, é o famoso caguete, né? É isso aí. O cara que gosta de. O delator. Delator. Você fala de delação É. premiada, só que essa delação, o prêmio que tu vai receber pode ser outro. É, então ele vai ter ele tendo esse conhecimento, né, fazendo essas anotações, ele vai ter uma postura diferente quando encontrar com o técnico de Sim. segurança, né? Quando o técnico de segurança estiver indo na área de trabalho dele, ele já vai ter aquela preocupação, pô, tô errado, tô certo, ou, né, o cara já fica todo preocupado, todo... E aquele negócio, eu sei que tem técnico de segurança que esquenta com isso, que não gosta, mas eu sou dessa forma, eu já trabalhei um tempo contigo, sei que você é dessa forma também. A gente gosta quando o cara questiona a gente. Então é exatamente isso que você está falando. Quando ele vê o técnico de segurança dele, o engenheiro de segurança dele vindo, ele não vai ficar aquela preocupação. Caraca, calma aí. Ele não vai se olhar. Ele vai ter a noção que, pô, calma aí, mesmo eu estando errado sem algum equipamento, é obrigação desse cara que está vindo aí me falar e me lembrar. Não, e outra, ele não tá vindo para me punir, não é o Exatamente. capataz da fazenda, não tá vindo com um chicote na mão, ou pelo menos essa deveria ser a postura, né? Exatamente. Ele tá vindo para me orientar. Mas aí também tem um outro lado, né, Leonardo? Uma vez que você é técnico de segurança, você já orientou aquele trabalhador diversas vezes e ele insiste vamos dizer assim, no erro, aí já realmente não cabe só a orientação, me desculpa. Não, sim, Estou sim. errado? Não, não. A gente tem que encontrar Até mecanismos porque, também de até se porque aquela defender. questão, ele também, o trabalhador, por sua vez, não está ali para atrapalhar você de exercer o seu trabalho, que é garantir a segurança dele. É isso aí. Aí a gente entra numa outra questão. Você, trabalhador, é o principal responsável pela sua segurança. Entenda isso. Eita. Você é o Toma! principal. Você é o principal responsável pela sua segurança. E além de ser o mais interessado nisso, né? Por quem que tem que ser o mais interessado na sua integridade física? É você. Então o principal responsável pela sua segurança é você. Depois vem o técnico de segurança, porque ele é o profissional capacitado, né, para te fazer orientações mais técnicas dentro da questão da segurança. Aí a Teve. gente já entra naquele viés do que o profissional é a ponta da lança, É ele que isso entende aí. melhor, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre Não, isso. teve até um. Tu me lembrou uma parada que eu vi você falando uma vez num treinamento. Aí eu vi, gostei, aí eu usei no meu. Aí depois quando você falou no seu de novo, aí eu tava perto, eu falei, ah lá, pô, já tá me copiando. É. Não, mas isso Já aí era, perdeu, eu usei pra a mim. gente tem que pegar o que é de bom. Já peguei várias frases tuas também. Mas é aquele, é aquela coisa. O cara tá trabalhando ali. Ele não tem a preocupação com a segurança dele mesmo. Aí foi isso que eu ouvi você falando. A visão da segurança do trabalho não é que eu quero ferrar ele, eu quero pegar ele no flagrante, eu quero pegar ele na falha. Não. A visão da gente é, quando a gente vê, né, um trabalhador sem equipamento de proteção individual adequado e ele tem para usar, que ele já foi orientado e não usa a orientação que foi prestada. Quando a gente está vindo olhando esse cara na infração, no erro, a gente já pensa assim, pô, se esse cara não cuida da segurança dele, o dia que eu precisar que ele cuide da minha,
ele não vai saber fazer. Não porque ele é uma pessoa má, que ele é ruim. Não, é que ele não está acostumado a fazer por ele. Então ele não vai conseguir fazer por outro. Se eu Exatamente. precisar, eu vou morrer. Então eu vi você falando isso uma vez, pô, faz sentido. Faz todo sentido. É exatamente isso que eu penso quando eu vejo um cara na infração. Então, se o trabalhador entender que Ele não está resguardando a própria vida é, dele cara, e ainda, né, dependendo da atividade, ainda está colocando a vida sim, dos companheiros a dele. gente tem diversos exemplos. A gente recebe quase que todo dia no celular mensagem com vídeo. Olha o acidente que aconteceu e tal. Eu recebi ontem ou anteontem uma mensagem de um amigo nosso. Ele me mandou uma mensagem aí de uma reportagem acho que no site de notícias, acho que da Globo, CNN, sei lá. Sim. Aí mandou trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em Itaguaí. Né? Itaguaí, para quem Uma nos região ouve aqui do Rio, fora do né? Rio Rio, de Janeiro. é uma região do Rio de Janeiro, né? Mas um pouco mais afastada, numa carroaria. Então, caraca. E, pô, é impressionante hein, ver notícias como essa, né? Trabalho análogo à escravidão ainda nos dias de hoje, que é o análogo à Século XXI, escravidão, cara. porque é o tipo de trabalho que é como se fosse praticamente um trabalho escravo, né? O cara tá ali em condições totalmente precárias, né? Ele só recebe ali o salário dele, mas você vai ver as condições do ambiente de trabalho dele são precárias, é escravidão. Não é, Mas é escravidão por quê? No sentido também de que é isso aí que eu ia falar entra no agora. detalhe aí. Não é aquela escravidão, que a gente fala escravidão, os outros pensam, o cara estava acorrentado, aí foi trabalhar, voltou e se acorrentou e Tá, não recebe nada por tinha um isso. capataz com a chibata, Nada disso. Hoje em dia, só que né, a vai lá. escravidão, análoga à escravidão, quando a gente fala trabalho análogo à escravidão, a gente está falando daquela situação que o trabalhador ele tá sendo até pago, mas mal pago, ele está trabalhando, mas em condições super precárias, não vou, Subhumanas muitas vezes, né? subhumanas, e ele aquele tipo de trabalho que ele está executando sendo humilhado constantemente. É, aí porque, sendo até um pouco poético agora, são só outras correntes, correntes invisíveis. É isso. O cara tá Oh, preso. falou bonito agora. É a Oh, água que a gente bebe aqui, ela é uma água especial. diferenciada, mas as correntes ainda existem, só são correntes invisíveis, são outro tipo de corrente Verdade. que aprisionam o cara ali aquele tipo de trabalho, porque se ele sair dali, para onde ele vai? O Tem que ele vai um, fazer? tem um conceito que você falou, cara. Não sei se tu vai lembrar agora, eu acho que eu vou te botar na furada. Tu falou a questão da saúde. Eu não lembro agora exatamente o que você falou. Saúde é a questão. Saúde não é só ausência de enfermidade, É ela isso, envolve muito mais, né? é isso aí. E isso aí não é nem um conceito meu, é um conceito da Não, é um própria, conceito que você falou. da Organização Mundial da Saúde, um evento que teve agora também, não vou lembrar que você realmente me botou na furada Não, para mas como é que lembrar. é? Repete aí. Mas o conceito de saúde não é só ausência de enfermidade, não é só ausência da doença. A saúde agora ela tem um conceito muito mais amplo, ela envolve muito mais. Saúde física, saúde emocional, mental, né? Então ela tem uma amplitude maior. E aí quando a gente até entra um pouco na questão da qualidade de vida no trabalho. Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, como a gente falou no início, né? Que história é essa de qualidade de vida no trabalho? Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, a gente está querendo falar de uma situação muito mais abrangente. Não só falando de saúde e segurança. A qualidade de vida no trabalho ela vai pegar essas questões tanto de saúde e de segurança, mas de uma forma um pouco mais abrangente. Ela vai envolver muito mais, ela vai envolver saúde emocional, né? E por aí vai. Eu puxei esse assunto da saúde, lembrei desse conceito que você falou numa das nossas conversas, justamente pelo momento que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemia mundial, a gente já está indo para o segundo ano aí, né? De para tudo, fecha tudo, volta a parte, fecha de novo, gente doente, gente longe da gente conhecida, parente. Então é importante trazer esses conceitos e falar de qualidade de vida no trabalho, né? Eu estava vendo um estudo antes de vir para cá que ele fala que o trabalhador brasileiro ele trabalha em toda a sua vida, né, 90 mil horas de trabalho. 90 mil horas de trabalho. Às vezes, eu já ouvi muito isso, às vezes acho que eu já até falei, você deve ter passado pela mesma situação também, aquele colega que fala assim, caraca, eu estou passando mais tempo no trabalho do que em casa. Pô, Aí imagina você num trabalho
que você não tem uma qualidade de vida adequada. Aí, de repente, Exatamente. o empresário que está ouvindo a gente, né, por ele não ter a informação correta, ele pensa, pô, qualidade de vida no trabalho, já sou obrigado a fazer uma opção de coisa. Ainda tem que fazer mais isso Já pelo meu paga o salário funcionário, do cara, paga uma né? porrada de Que é mais tributo, motivação que isso. Pô, paga o o cara tá tributo, empregado. tá empregado, tá recebendo já é o suficiente. É. Não só o empregador pensa assim, às vezes o próprio trabalhador pensa assim, né? Ah, já estou trabalhando, estou recebendo, é o suficiente, mas será que só a questão do salário é suficiente? Aí entra a questão da qualidade de vida. Eu acho que é um exercício de raciocínio lógico. Quantas empresas aí que a gente vê, né, ou histórias que a gente ouve, de pessoas que foram para uma determinada empresa, tinham um puta salário, mas o clima na empresa é péssimo. O ambiente na empresa é péssimo. E isso é Não comprovado tem. que Não... interfere no produto que é desenvolvido, no trabalho que a pessoa Sim, sim, realiza. Seja sim. um trabalho de escritório, um trabalho de marketing, um home office que Você seja. trabalha numa empresa com um puta salário maneiro, mas o clima no ambiente, o ambiente da empresa de convivência, né, com seus colegas de trabalho é insuportável. E aí, tá tendo qualidade de vida? Será que a qualidade de vida ela se limita só à questão salarial? Ah, se eu tenho um alto salário, eu tenho uma qualidade de vida? Nem sempre. Não, aí você tá. Então você tá. Deixa eu ver se eu entendi. Então você quer dizer que aquela pessoa que está no ambiente de trabalho, ela está se sentindo bem, ela vai produzir mais que outra pessoa que não se sente bem. Se sente Bom, bem que eu falo é assim, ela chegou, sei lá, para montar um armário. Ela sabe que ela vai chegar no trabalho dela para montar um armário, ela vai ter todas as ferramentas necessárias para armar o armário, para montar o armário. certo. Ou essa pessoa vai ter mais satisfação do que aquele cara que, pô, vou chegar lá, vai estar faltando a ferramenta, não vou conseguir montar o armário, o meu Isso encarregado vai pegar no é, meu pé. isso aí Isso isso aí é um exemplo, né? foi por isso que eu falei de ser um exercício de raciocínio É um lógico. exemplo, pô, não, aí às vezes não tem, além de não tem a ferramenta, ou ele chega, ele sabe que vai chegar ali, porra, aquele encarregado, cara, o cara é insuportável, não tem condições de trabalhar com aquele cara, eu não tenho a ferramenta adequada. Então, assim, envolve tudo isso, não só a questão salarial, né? A qualidade. Não, eu já. Aí eu vou fazer novamente o link, né? Pegar o gancho com o que você falou no início. Você ou eu, não sei, mas a gente já falou aqui no início. A qualidade de vida no trabalho, né? A saúde e segurança no trabalho, hoje, né? Ela já foi ampliada. A gente já tem que falar, não é um termo novo, você até que me falou isso, não é um termo novo, mas a gente tem que falar sobre qualidade de vida no trabalho no lugar de saúde e segurança no trabalho. Porque se você tem qualidade de vida, né, você vive bem, você faz as coisas melhor, independente de onde você está. Aqui, no caso, a gente está falando sobre o trabalho. Né? Então, se o cara se sente bem, ele sabe que ele tem as ferramentas necessárias para fazer o trabalho dele. Ele sabe que ele vai chegar no trabalho, fazer o trabalho dele e voltar para casa vivo. Né? Então, a qualidade de vida é isso também, mas não se limita só a isso. E o patrão só tem a ganhar, cara. Ele vai produzir mais esse cara, que ele vai estar mais feliz, vai ter segurança suficiente para isso, vai produzir melhor e o produto, seja qual for que o cara, que o patrão dele, a empresa dele entregue, vai sair melhor. O cliente ganha. Isso aí vai se refletir na produtividade Com do certeza. trabalho, seja qual for o teu ramo de trabalho, vai se refletir na produtividade dele, né? É igual aquela história da pessoa quando está cozinhando, a mulher quando está cozinhando. É Quando isso ela aí. está feliz, a comida sai de um jeito. Quando ela está chateada com o marido, o sabor vai ser outro. Quando não tiver vidro moído, mas aí é outra Outra história. parada. Deixa pra lá. Esquece. Mas é isso, se reflete, cara. Sim, sim. Da mesma maneira, fazendo essa analogia aqui agora, né? Da mesma maneira, quando a mulher está feliz e ela passa esse sentimento, não só a mulher, não, o cozinheiro, a pessoa quando está cozinhando, o sentimento dela passa ali para a comida. Porque a gente não é E se máquina, né, cara? reflete. A gente é ser humano. A gente é ser humano. Imagina você estar no seu ambiente de trabalho e você pensar, caraca, imagina a todo instante você trabalhando, você aí que está ouvindo a gente, independente do trabalho que você realize, imagina você no teu local de trabalho a todo instante pensando, caraca, se eu fizer qualquer coisa errada aqui eu posso morrer. Não, mas aí que tá, Olha cara. isso, não tem como Eu vou trabalhar dizer sem... para você que às vezes o cara, me desculpa, mas
Às vezes eu vou dizer para você que o cara às vezes pensa assim, se eu fizer qualquer coisa errada, eu vou ser mandado embora. É mais fácil ele pensar assim, se eu fizer qualquer coisa errada, eu vou ser mandado embora, do que ele pensar, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou morrer. Isso eu já meio que já tô saindo, tô indo até por um outro caminho agora da conversa. É impressionante, às vezes o cara tá mais preocupado. Se eu errar, eu vou ser mandado embora, do que se eu errar, se eu não cumprir uma norma de segurança, se eu não cumprir uma determinação que está ali na minha ordem de serviço, que está na minha permissão de trabalho, que foi emitida pelo técnico ali. Ordem de serviço? Oi? Ordem de serviço, o que é isso? Sim, é um documento que você recebe, geralmente assim que você entra, você passa por uma integração, você é admitido numa empresa, você passa por uma integração de diversos setores dentro da empresa, inclusive do setor de segurança do trabalho quando existe, e existe ali uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço, o documento que constava na antiga NR1, acho que não lembro se mudou, se ainda está no texto da NR nova, né, da norma regulamentadora, né? Onde está descrevendo ali quais vão ser as suas atividades no trabalho e quais os riscos que você estaria exposto naquele tipo de atividade e quais equipamentos você deveria usar. Basicamente seria isso o documento ordem de serviço. Só antes de você continuar, aí tem duas questões, tá, pessoal? A ordem de serviço para o trabalhador. Esse documento vai refletir para ele, vai estar escrito para ele exato, a receita de bolo. Sim. Né? Vai estar escrito para ele o que ele vai fazer, os riscos que ele está exposto e o que a empresa faz para limitar ou eliminar ou reduzir aquela exposição ao risco do trabalhador enquanto ele está fazendo o serviço dele. E o outro ponto é da empresa. Né? A empresa é obrigada a saber os riscos que ela tem dentro dela e informar ao trabalhador e elaborar algum plano para reduzir, para eliminar, reduzir ou minimizar esse risco de exposição ao trabalhador. Então, para aquele patrão que está ouvindo a gente agora, aquele dono de empresa, né, que ele não sabia disso, então me faça um favor. Questione urgentemente o seu setor de saúde e segurança. Pô, cara. Questione rapidamente, urgentemente. Não, mas é verdade, é verdade. Cara, agora eu vou ser poético agora. Se eu acredito. É a água. A água tá fazendo isso. Se eu acredito que qualidade de vida no trabalho é essencial, eu quero que todo mundo tenha. Boa, boa. Eu quero que todo mundo tenha. É uma das poucas certezas que eu tenho na vida. Né? Se qualidade de vida no trabalho é essencial, se eu acredito nisso, eu quero que todo mundo tenha. Então, a partir do momento que eu sou dono de uma empresa, meus funcionários de saúde do SESMIT, né, Serviço Especializado em Medicina e Engenharia no Trabalho, os meus profissionais aqui do SESMIT, eles nunca me apresentaram um documento, nunca fizeram uma reunião comigo, me falando quanto custa um acidente de trabalho aqui para a empresa. Cara, se você é profissional da área, você nunca apresentou esses argumentos para a sua empresa, eu vou te falar agora, eu te odeio. Eu te odeio. Porque esse cara está preocupado em receber o salário dele. Cara. Pouco importa o que acontece com a vida do trabalhador ou com a vida da empresa que está sob a responsabilidade dele, sim. Então, o cara que é profissional da área de segurança e ele não entende que cada dia do trabalho dele ele está salvando vidas, ele não entendeu a profissão. Porque isso é até uma questão de gestão, né, cara? É uma questão de gerenciamento. Como é que você vai medir como é que você vai gerenciar alguma coisa que você não mensurou, que você não mediu, que você não sabe se está a mais, se está a menos, você não tem os se indicadores. Tá bom, se você não tem indicadores, essa é a palavra-chave. Aí o cara, mas na minha empresa não tem isso. Como é que você vai controlar se você não mediu? Mas na minha empresa não tem isso. Leia a norma, meu querido. Vai ler norma. Vai ler norma. Tá lá. Exatamente. Tem ferramenta para usar, cara. E aí entra aquela questão, para você você tem que analisar, cara, é uma análise. Para você tem que reconhecer, você tem que analisar os riscos e depois você tem que fazer uma mensuração disso aí, você tem que medir, né, o que tá bom, o que tá ruim, cara, é gerenciamento. E o profissional da área, ele tem que aprender a se comunicar. Não adianta ele chegar para o trabalhador e falar, você tem a obrigação de seguir todas as normas regulamentadoras, expedidas. Não vai conseguir. Já começa aquela questão. Da mesma forma que ele vai chegar lá cuspindo norma. Não, cagando item regra. De norma. Cagando regra. Porra. Chega lá cuspindo item de norma, falando lá a linha tal, item tal.
Cara, o cara vai entrar pelo ouvido dele e vai sair pelo outro. Quando entrar. Quando entrar, você trabalhador que tá assistindo a gente, que gostou do nosso papo aí, tá ligado com a gente aí, pô, seja sincero, você presta muita atenção quando o cara chega falando um monte de termo técnico, a lei Cara, tal, a norma tal. Não, cara, tem que falar de uma maneira que o cara entenda. tem um texto do Thiago Ventura, cara, que ele fala sobre isso. Pô, eu trabalhava no banco, eu tava assistindo uma palestra lá do cara da segurança do trabalho lá do banco, falando sobre CIPA. Ele já falou Ele isso? fala, Pô, falando deixa eu sobre ver. CIPA, né? CIPA, para quem não sabe, Comissão Interna de Prevenção a Acidente, né? É a equipe que se reúne, né, Pra para falar do falar, quê? Pra reclamar que né, o show café da do manhã Patati veio. Patatá. Não, a equipe que se reúne pra quê? Pra falar que o pão não veio com É uma queijo, equipe que que se o café tá reúne. sem açúcar. Vou melhorar. É a equipe que deveria se reunir Ah, para falar entendi. sobre segurança do Aí. trabalho com os profissionais da área de segurança da empresa. Ah, não é a galera que reclama de tudo, não. Hum, Isso, olha tudo menos a segurança É aquele cara que está e os preocupado acidentes em não vota em mim para eu ficar ganhar para ganhar estabilidade na empresa. estabilidade. Ah, tô enganado então, Bom, desculpa. depois a gente desenrola isso, vamos voltar, Outro vamos dia a gente voltar. fala sobre Aí ele isso. fala assim, pô, tava na reunião de CIPA, aí o cara lá da segurança tava falando palestra chata pra caralho. Aí eram duas Porra, turmas, mas aí ele cara. falou que a turma dele saiu, aí ele tava olhando a turma 2, né, fazendo a aula lá, aí o cara no final entregava uma provinha, aí os caras meio com sono e tal, aí ele falou que ele entrou na sala, aí ele falou, pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago e tal, ele falou o nome dele, eu sou auxiliar do nosso instrutor aqui, e ele pediu para vocês adicionarem uma última questão no verso da folha. Então, no verso da folha, vocês vão responder a seguinte pergunta. Se minha agência estivesse pegando fogo, o que eu faria? Só que em forma de desenho. Aí ele fez isso? Ele fez isso. Caraca, ele Na fez. reunião da CIPA. Pô, o cara trouxe. Na orientação de CIPA, na hora da avaliação, ele entrou e saiu. E fez isso. Ele fez uma dinâmica que o cara que estava ali deveria ter feito, Isso, para né? tornar a coisa mais Mais interessante. agradável, mais Porque ele achou interessante. muito chato. E a gente tem noção disso. É chato. É verdade. Só que nem todo profissional da nossa área tem noção disso. Então, aí entra aquela questão do cara se reinventar, do cara buscar a melhoria, do cara que eu digo, não é o profissional da área, como você bem disse. Do cara, pô, melhorar, cara, a forma dele de trabalhar, de chamar a atenção. Cara, a segurança do trabalho, ela é o foco principal dela, na minha opinião, na minha humilde opinião, e o maior desafio da segurança do trabalho não é nem evitar acidente. Para mim, o maior desafio da segurança do trabalho é a conscientização. É o maior, é o primeiro. Tá ainda acima de eliminar risco e evitar acidente. Além de tudo, é a conscientização, porque quando você consegue conscientizar, consequentemente você vai conseguir amenizar os acidentes, porque é uma questão de conscientização. Mas como é que você faz essa conscientização? Pô, sendo dinâmico, cara. Né? Se reinventando, buscando ferramentas, buscando melhoria, sabendo falar se a tornando língua, interessante. É isso aí, sabendo falar a língua do trabalhador, sabendo falar a língua do patrão, saber se portar em cada ambiente. O profissional da área de segurança ele tem que saber isso, se comunicar. Também tem a outra questão que o técnico de segurança também não é aquele cara que tem que ser o amigão da vizinhança. Pô, também tem outro lado. Por isso que eu disse que ia né, provocar uma situação aqui. Do cara que é o amigão. Chegou o amigão da vizinhança, o legalzão. Cara, não tem essa também não. O cara quando tem que ser mais, se impor mais, tem que ser mais... Porque a gente está falando aqui de quê? De segurança, de vidas. Então nem sempre dá para você ficar dando tapinha nas costas, sendo o legalzão, não. Vai ter uma hora que você vai ter que chegar mais, né, mais incisivo, mais rígido ali em cima da situação do trabalhador, porque a gente está falando de vidas. Né? Aquele técnico, agora eu vou falar, aquele técnico de segurança que é o amigão da vizinhança, pô, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. O bom policial e o mau policial, né? Tem que ser os dois, tem que ser os dois ao mesmo tempo. O mesmo cara, tem que ser o bom policial e o mau policial. Aí, aquele técnico ali só me ferra. Pô, o Bruno só me ferra. Pô, e o Léo? Pô, não, o Léo é maneirão. Aí, como é que o cara faz? maneirão. Ferrou, É igual o pai e a mãe, né? O pai deixa isso tudo, a mãe não deixa, a mãe que sai errada. Não tem como, cara. Quando tem que chegar mesmo, porra, brabo mesmo, tem que gosto chegar, de meu. falar nas minhas integrações, né? Nos meus treinamentos. Quando o cara tá entrando na empresa, eu falo isso.
Olha só, no final, né? No final de tudo, para ele fixar bem na mente. Olha só, vocês estão entrando agora na empresa. Eu vou perturbar a vida de vocês. E eu espero que vocês perturbem a minha. Me procura, na dúvida, pergunta. Não fez qualquer coisa, falou comigo, eu mandei parar o serviço, ou não, vamos acertar, vamos buscar a ferramenta correta aqui, vamos buscar o equipamento correto para você fazer. E reclamaram contigo que você atrasou o serviço, fala, o técnico de segurança Leonardo veio aqui e não deixou fazer, joga para mim. Eu vou perturbar vocês, espero que vocês me perturbem. Vocês vão ficar com raiva de mim, eu vou ficar com com raiva de vocês. Final do dia, a gente bate o ponto, senta no bar da esquina, toma um refrigerante, toma uma cerveja. No outro dia vamos voltar e vamos brigar, bater cabeça de novo. Não, é isso É aí. isso. Agora é sim, isso. também tem uma outra questão, um outro lado, fazendo aqui um pouco o papel de advogado do diabo. Vou até pegar mais água aí, vai falando. Pega água pra gente aqui. O que acontece? Você falou de uma questão aí que eu acho muito interessante, que é, vou chegar e vou paralisar o serviço. Depois manda vir falar comigo. Ok, risco grave iminente, não tem conversa, parou. Só que, cara, você quando vai fazer isso, você tem que estar muito embasado mesmo. Porque não basta você chegar e falar que vai parar o serviço. Você tem que ter um embasamento, primeiramente, e outra, você tem que chegar com o problema e com a solução. Você só chegar e falar, não pode porque não pode, acabou, beleza, amanhã você passa lá no RH da sua empresa e tchau, porque tem tem uma fila de gente para entrar no seu lugar. Você tem que chegar com o problema, mas tem que chegar com a solução. Você não pode simplesmente parar um serviço. Por quê? O técnico de segurança, e isso é uma falha, a gente já falou em outras conversas nossas, particulares, mas agora a gente tá aqui trazendo esse papo. Na verdade, gente, isso que a gente está fazendo aqui é a nossa conversa quando a gente senta, às vezes para tomar uma cerveja, para bater um papo, é o que a gente faz. A gente só está tornando isso público agora, né? O cara chega e para o serviço, e às vezes, como eu estava dizendo, a falha que existe, lembrei agora, é às vezes até na formação do profissional. O cara sai do curso de técnico de segurança achando que detém o poder em suas mãos. A força está comigo. I get the power. Né? Eu saio do curso achando um semideus. O cara, às vezes, dependendo do curso, o cara sai do curso flutuando já ali. Porra, achando que vai fazer acontecer, que vai ganhar um puta de um salário. Mas vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo, vou ganhar muito e trabalhar pouco. Vou chegar e vou parar tudo, vou meter fita zebrada em tudo ali, interditar, embargar. E você está muito enganado. Você pode até fazer, só que você vai segurar o... Aí no primeiro dia de trabalho desse vai segurar a bomba depois. Que acabou de sair do curso, aí isso... fica frustrado. Não, faz isso, aí o patrão chega pra ele, vem cá. Vem cá, garotinho, chega mais. Se você fizer isso, a empresa não produz. Porra. Se ela não produz, eu não ganho dinheiro, você não recebe, te manda embora e trago outro. O teu papel não é sair parando tudo igual um maluco. Volto a falar. Foi uma situação de risco grave iminente, realmente. Vai parar o serviço. Mas você tem que parar embasado e negociando uma solução para aquilo ali. Como você muito bem disse. Né? Se parar a produtividade, então onde vai sair o dinheiro para pagar o funcionário? Então não tem como. Então você tem que estar embasado, você tem que saber o que você está fazendo e trazer soluções. Sempre pensando em trazer soluções para aquela situação. Não é só o cara que chega canetando tudo e vira as costas. É muito fácil fazer isso. Vou chegar, quem faz isso é outro camarada aí, auditor, perito, mas é a função dele, ele está ali para isso. Agora você não, você está dentro de uma empresa, você faz parte daquele organismo ali, né? Da empresa, e você está ali para contribuir, não para atrapalhar. Claro, sempre primando a saúde e a segurança dos funcionários da vida do colaborador. É aquela questão, agregar valor. Isso. Agregar valor. Fazendo isso, você está agregando valor. Você tá agregando agora, quando você só chega barrando, que valor que você está agregando? Não adianta. Agregar valor para a empresa, para a vida do funcionário, né, e para a sua própria. A partir do momento que você tem a consciência, calma aí, não é que eu sou o doutor da lei agora, não é que eu sou o doutor das normas da empresa, não é isso. Eu tenho aqui no meu poder um livro que... A ideia é, calma aí, partindo do princípio que eu tenho conhecimento
para o bem-estar do funcionário, eu tenho que conversar com o funcionário para aprender com ele sobre a necessidade dele. É isso. É justamente a via de mão trocada. Eu tenho conhecimento e eu vou cobrar dele. Não, eu tenho conhecimento. Eu vou aprender com ele sobre a necessidade que ele está tendo, que está oferecendo um risco a ele. Então ele vai me passar a necessidade, eu com o conhecimento que eu tenho, eu vou eliminar aquele risco, eu vou minimizar, é isso. Sim, e mais uma vez, procuro sempre ver os dois lados, né? Para não ser dois pesos, duas medidas. Sempre procuro colocar na balança. Porque também, cara, tem outro lado. O técnico de segurança, ele tá falando tanto como você já até disse. Hoje ele tá falando com a galera ali operacional, amanhã ele tá negociando com diretoria. É isso aí. Então o cara tem que ter, meu amigo, tem que ter jogo de cintura, né? Pô, O não técnico adianta de ele segurança tem que ter muito jogo de cintura. Hoje você tá falando... empresa, compra esse cinto aqui que eu acho que ele vai cair. Pô, já perdeu. Aquele cinto ali, você acha? Não, calma aí. O cara tem que ter jogo de cintura. Hoje ele está falando lá com a operação, amanhã ele está falando com diretoria, aí está falando com fornecedor. É uma função multidisciplinar. Você tem que aprender um pouco de tudo, você tem que interagir com todo mundo. Então, cara, tem que ter jogo de cintura mesmo, tem que estar sempre atualizado, né, Leonardo? Tem que estar sempre estudando. Fala sobre atualização, cara. Trazer alguns números, né, que a gente está saindo desse assunto, mas eu vou rapidinho voltar nele. Aqui no Brasil, a gente falou tanto de informação no início, né? Então, aqui no Brasil, para você ter ideia, a cada 3 horas e 38 minutos morre um trabalhador no Brasil. Antigamente, isso são dados agora atualizados, o Ministério Público do Trabalho, se não me engano, divulgou nas suas redes sociais no dia 13 de janeiro desse ano, 2021, né? Que morre um trabalhador a cada 3 horas e 38 minutos. Antes dessa atualização, eram 3 horas e 42 minutos, ou seja, a partir do momento que você chega no seu trabalho, bate o ponto para começar a trabalhar, a sua expectativa de vida cai 4 minutos. Verdade. E no Brasil tem um acidente de trabalho a cada 43 segundos. Né? Então eu convido agora quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente pelo YouTube, toca na tela do celular ou dá uma olhada no seu rádio aí, né? Se você está ouvindo a gente no carro e tal. Né? Olha quanto tempo passou dessa nossa conversa e divide por 43. Vê quanto vai dar. É o número exato de pessoas que se acidentaram no trabalho só durante esse bate-papo aqui. Isso com dados que foram informados. Isso. Né? Isso é informado quando é registrado. Isso a gente só está falando de trabalhadores registrados. E quando essa comunicação desses acidentes ou óbitos são feitas. Porque a gente sabe muito bem que é muito mais, cara. O número é muito maior. Sem medo de errar, pode botar aí o triplo. Não, é maior. Porque isso a gente está falando de dados quantificados. E aqueles que não são comunicados? E aqueles que são omissos? Né? Omissos não, são omitidos. Por isso que a gente falou, entre o que está escrito e o que é real, existe um abismo. E a gente está ali, ó, a gente está na beira desse abismo, a gente está pulando, a gente se colocou, nós do Além do Risco, nós estamos numa situação aí que a gente está atravessando esse abismo. A gente está pulando ali do que foi escrito e do que é real, é onde a gente quer chegar. Eu vejo a gente como uma ponte desse abismo, a gente boa, de Além boa, do Risco. Exatamente. O trabalhador, ele está vindo, isso, ele melhor. está vindo. Ele ia dar aquele passo na beira ali do precipício, a gente, não, calma aí, vamos passar informação para essa galera. E começou a ponte a ser formada. Por aí, eu vejo a gente na ponte. Isso aí, a gente é a ponte entre o que está escrito e o que é real. É isso. Isso soa um pouco... Eu acho... Não é um pouco presunçoso isso, né? Mas... Se soou como presunção ou arrogância, me desculpe. Mas não, cara, eu vejo a gente nessa linha, e não só a gente, o profissional da área de segurança do trabalho, que consegue falar a língua do trabalhador e a língua da empresa e fazer essa ponte entre eles, é a ponte desse abismo. É isso. É isso aí, boa colocação. Essa galera é a ponte desse abismo. Porque o teu patrão entende que segurança do trabalho é um custo. É custo, e o trabalhador, o trabalhador entende que é a vida dele. Se eu fizer uma ponte dizendo que, não é custo, é investimento, entre o que, olha só, é realmente a sua vida,
o ganho que esse cara vai ter como sendo ponte, ele vai ser visto como um profissional diferente. E é um desafio, né? Pô, é o maior Puta desafio. desafio, né? Maior. É por isso que eu digo. Fazer essa ponte é o quê? Conscientizar. Por isso que eu disse, né? Então, estamos confirmando aqui que o nosso maior desafio é a conscientização. E a conscientização, ela acontece através da informação clara, objetiva, né? Que chega até você que está aí assistindo a gente, que tirou esse tempo para nos acompanhar nesse vídeo, nesse bate-papo, enfim. É essa informação chegar para você com clareza, né? E aí, aproveitando, você que está ouvindo, você que está vendo a gente aí no YouTube, nos meios de mídia, comenta aí, comenta o que você está achando, o que você está achando, o que você achou dessa conversa, qual a sua opinião a respeito de alguma coisa que a gente falou, de algum ponto, ou de algum assunto que você quer que a gente, traga, traz um tema pra gente que a gente vai falar aqui, a gente vai sentar aqui. A gente vai tomar nossa água, tomando uma aguinha, a gente vai conversando aqui e vamos abordando esse tema. Então é isso aí, galera. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa o seu comentário, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal aí. É importante ativar o sininho, que a gente está começando agora. A gente precisa muito do seu apoio, que é para a gente trazer temas, né, que você vai se interessar, temas importantes. Mas é importante a sua interação. Então o seu comentário vai ser muito válido para a gente, até para a gente trazer novos temas, para a gente continuar com esse bate-papo aqui legal. Então, nos ajude. Saber o que a galera quer ouvir, né? O que elas querem entender. Para você também que está nos ouvindo, né? No celular, no rádio do carro, né? No Spotify, no Google Cast, Apple Cast, seja o aplicativo, né, de áudio que você usa para ouvir o seu podcast, né? Então segue a gente lá também, né? Para dar força no nosso canal, mostrar a relevância do nosso conteúdo. Beleza. E a gente ter mais audiência e trazer os assuntos aí que vocês querem ouvir. Isso aí. E aproveitando também, temos os nossos redes sociais. Verdade. Instagram, Facebook. Estamos nas redes sociais. É só escrever lá, Além do Risco. Você vai ver o nosso símbolo aí. Viu esse logo? Viu essa logo? Já tem conteúdo bacana aí para você acompanhar. Tá com a gente. Beleza? Beleza? Valeu, galera. Valeu, tchau.